Buenos días, chicos y chicas de la Escuela Objetivo, tercer año enseñança média. Espero que todos estejam muito bem. Bom, nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre, com o módulo 9. O módulo 9 ele traz para vocês o pretérito imperfecto do modo subjuntivo, associado ao particípio, que forma o pretérito pluscuamperfecto do modo subjuntivo. É o mesmo padrão lá do modo indicativo. A formação dele sempre vai ser com pretérito imperfeito mais particípio. E vamos também trabalhar um pouco as preposições, o uso de por, por exemplo, a preposição por, para, entre outras. Para iniciar, nós vamos fazer a leitura do texto Grandes Novelas que las editoriales rechazaram. Grandes romances, novelas de romance, que as editoriais recusaram ou rejeitaram. Vamos então à leitura do texto. Podem impedir-te ser um autor publicado, pero nadie puede impedir-te ser um escritor. Lembrem que a palavra nadie significa ninguém, um pronome indefinido. Lo dijo Catherine Neville, uma engenheira e ex-modelo de Missouri, Estados Unidos, que recorrió al aforismo después de pasar varios años enviando a editoriales y agentes literarios su manuscrito. Tras, que é após, uma preposição, tras haber equivocado los portazos de todos, probó suerte en 1987 en Ballantine Books. E alguém allí pensou que a novela, que é o romance, poderia sair ao mercado. Quer dizer, ela errou várias vezes. Esse portaço aqui seria fazendo referência ao que ela tentou fazer, que era ter uma edição, conseguir ser publicada. Ela teve muitos erros, só que ela teve sorte em 1987, nessa editora aqui, porque lá alguém pensou que o romance poderia sair ao mercado. Continuando. O livro se transformou automaticamente em um best-seller em 12 línguas. Requirió decenas de edições e vendió milhões de exemplares. Então ela teve êxito, nessa editora aí. E não ha sido a única vez que ha ocorrido. Desde el Ulisses de James Joyce hasta, lembra? O que é hasta? Até. Você tem uma preposição desde, que marca o início, e hasta, que marca o final. Desde el Harry Potter de J.K. Rowling, passando por obras tão reconhecíveis como Cien Años de Soledad ou El Señor de los Anillos, son punto de no ver la luz. La censura y la ceguera editorial, en muchos casos, se confabularon en su contra. En otros, fueron sus propios autores quienes no quisieron publicar. Então aqui ele vem falando do fortúnio e do infortúnio que alguns grandes escritores tiveram sucesso, outros que nunca foram publicados. E aí vocês viram a presença das preposições, desde, hasta, para. Uno de los casos más extremos en quizás el de Ulisses, del irlandés James Joyce, calificado con frecuencia como el mejor libro del siglo XX, século, no esqueçam, que foi rechazado por importantes editores como Virginia y Leonardo Woolf, y también por la terrible Sociedad para la Prevención de Vicio de Estados Unidos, que lo juzgó corrupto. Então, esse material aí teve uma rejeição, de algumas pessoas que lá nos Estados Unidos julgaram ser corrupto. Terão seus motivos. Por suerte, alguns capítulos da obra cayeron en sus manos. Silvia Betty, proprietária em Paris de la legendária livrería Shakespeare y Compañía. Foi ella quien publicó en 1922 la primera edición de Ulises. En el caso del primer manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal, hasta 12 editores
creyeron, o que é esse creyeron? Creram, né? Pretérito indefinido do verbo crer. Creyeron, creram, que não lhes oferecia oportunidade de negócio. Então no início, eles acreditaram que não teriam esse êxito. Después de haber sido rechazado por todos ellos, el agente J.K. Rowling lo envió a Brownsburg de Pittsburgh, por aquel entonces una pequeña editorial londinense. Y su editor jefe, Nigel Newton, no se molestou, o que é isso? Não se molestou, não se incomodou, sequer em passar da primeira página. Então ele não teve nem o incômodo de passar a primeira página do livro, ele não conseguiu ler. Não teve coragem de ler, não sei. Foi sua hija Alice, de 8 anos, quien corrió el original despreocupadamente e lo subiu a sua habitação. Então ela pegou lá, né, esse livro e subiu aonde? O que é a habitação? O seu quarto. Bajó corriendo um pouco mais tarde e me dijo que era lo mejor que había leído. Confessou Newton anos depois al periódico The Independent. Aún assim, olha o que é esse aún sem acento, inclusive ou mesmo, né? Mesmo assim, Newton não tinha demasiada fé em el joven aprendiz de mago, assim que se limitó a extenderle a su autora un cheque de 2.500 libras y a publicar una escasísima primera edición de 500 ejemplares hoy. Vamos lá. Hoy, gracias a Potter, la editorial tiene unos ingresos anuales medios de 100 millones de dólares y sedes en Londres, Nueva York y Sydney. La marca Harry Potter, mientras tanto, que mientras tanto, enquanto isso, se ha valorado em mais de 15 bilhões. Aqui o 5 ficou meio sumido, mas é 15 bilhões de dólares. E Rowling é a escritora mais adinerada do mundo. Já pensou? Um livro que não tinha perspectiva, né? Segundo o senhor Newton, veja para onde ele foi. Foi para muito, muito longe, né? Foi para os ares. Caramba, uma história bem interessante. Agora vocês vão então ler e confirmar se é verdadeiro ou falso essas opções aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Aí vocês vão responder e enviar para mim isso na sala virtual. Lê as afirmações de abaixo e marca verdadeiro ou falso. Vou fazer a leitura então para dar uma força. Virginia y Leonard Woolf rechazaron el primer manuscrito de la novela Harry Potter. ¿Qué vocês acham? El libro Harry Potter y la piedra filosofal han rendido 15 billones de dólares a su autora. Muchos consideran el libro Ulises como la mejor novela del siglo XX. ¿Será verdadeiro ou falso? La ceguera de los editores y el desinterés por parte de algunos autores son las principales causas de muchos libros, que muchos libros tardem, no caso aqui, demorem a ser publicados. Isso seria verdade? Solamente, apenas, la escritora Virginia Woolf reconoció el valor literario de la obra Ulises de James Joyce. Então foi apenas ela. El Señor de los Anillos y Harry Potter solo fueron publicados después del éxito que tuvieron em el cine. Vamos ver se o texto ele faz essa afirmação, só tiveram êxito depois que eles foram lançados no cinema. Bom, uma atividade que vocês devem então responder e me enviar na sala virtual, tá bom? Vamos então para o assunto de gramática. Nós vamos iniciar com os usos de por e para, né? Como eu vinha comentado com vocês, a questão das preposições. Então vamos lá, por. Expressar ideia de tempo. Vamos então um exemplo. Como é que ele faz, né? Como é que ele expressa essa ideia de tempo? Por. Vamos lá. Nos vemos por la noite. Veja que logo depois do por você tem um marcador temporal, né? Que faz referência à noite. Estuve em Cuba por uma semana. Novamente, outro marcador temporal. Está ligado então aí ao tempo. Por isso que esta preposição faz referência ao fator temporal. Expressar ideia de lugar. Vamos lá. Juanjo vive por aqui. Por onde ele mora? Aqui. Então você tem um locativo, né? Um advérbio aqui de lugar, logo depois do por. Muito fácil.
Expressar causa, razão ou motivo. Mais simples ainda, igual ao português. Me gusta Cancún por las playas. Então, qual é o motivo pelo qual ele gosta de Cancún? Por las playas. Está indicando o motivo, a causa. Vamos ver a outra. Por mais nombre ou pronombre. Você pode utilizar o por, né, logo depois do nome ou do pronome. Por ti iria al inferno se me lo pidieras. Deus me livre, mas tudo bem. É a frase, né? Por ti, por você, iria ao inferno se me pedisses. Então vejam que o por está colocado logo depois de um pronombre. Né? Se ele quisesse colocar aqui o nome de uma pessoa, por Maria, aí seria o nome, né? Por Maria iria ao inferno se me lo pidieras. Vamos ver a letra E, expressar meio, instrumento ou maneira de ser. Vamos ver. Te enviaré os livros por meio de tu irmão. Esse por meio é como dizer, então, através de. Né? Poderia ser substituído sem nenhum problema. Tá? Tranquilos? Muito parecido com o português, né? Expressar preço. Lo comprei por 30 euros. É igual ao português, eu comprei isso por 30 reais. Vamos então agora para, também é muito parecido com o português, expressar tempo. Nós temos aqui a primeira frase. Tendrá os resultados de seus exámenes para a próxima semana. Para a próxima semana, tendrá os resultados de seus exámenes. Então está ligado aí exatamente como nós tínhamos comentado antes, lá no início do por, que também é usado com relação ao tempo. Então, para a próxima semana. Expressar opinião, mas nombre ou pronome. Vamos ver. Para mim, a corrupção é o pior que le puede passar a um país. Eu também concordo, né? No caso do nosso país, principalmente. Mas aqui, se fosse substituir esse me, que é o pronome, né, pessoal, você colocasse aqui Juan. Para Juan, a corrupção é o pior que le puede passar a um país. Também teria o mesmo sentido. A questão agora é que aqui indica a primeira pessoa do singular e Juan seria uma terceira. Então você pode usar tanto o nome quanto o pronome. Você não pode falar que é para Joe, né? Está errado. Mas você pode falar para mim, que esse pronome está indicando a primeira. Como eu acabei de falar aqui em cima, para Cristina, sua mamãe sempre estava equivocada. Então, na opinião dessa moça, a sua mãe sempre estava errada. Vamos à próxima da C. Expressar finalidade ou destino de uma ação. Muito fácil, é muito igual. É parecido, na realidade, com o português, ou é igual, de fato. Ó, los dulces são para Pedro. Para quem são os doces? Para Pedro. Tá? Tudo bem? Então, está indicando a finalidade do destino. Você pode falar também, eu vou ir para Manaus. Opa, tranquilo, mesma coisa que o português. Com verbos de movimento em direção a, hacia a. Isso que eu ia comentar com vocês. Lembra da palavra hacia? Quando ela não tem um acento, ela equivale a uma preposição, que vai substituir quem? Para. Vou para a universidade. Eu vou para a universidade. Mas eu posso falar, eu vou em direção à universidade ou vou hacia a universidade. Certo? Iré para Paris el próximo lunes. Iré hacia Paris el próximo lunes. Tudo bem? Então aí tem o mesmo valor, né? Com infinitivos. O que são infinitivos? Quando os verbos terminam em ar, ir. Para poder viajar a Estados Unidos, há que ter visa. Olha, para o quê? Poder viajar. Então você observa que o para vai estar ligado, né, a verbos que estão no infinitivo. E você tem logo dois aqui, ó. Poder e viajar. Para falar bem línguas estrangeiras, há que dedicar-se mucho. Para o quê? Hablar. Então você tem um verbo da primeira conjugação logo depois do para. Bem simples, não tem nada aqui tão complicado, né? Vamos à segunda atividade que vocês então vão realizar e vão enviar para mim depois, tá bom? Me han dado ou me han regañado, aí tu culpa. Regañado, senhores, é como dizer renhido ou brigado, né? Brigaram comigo, é como dizer assim, brigaram comigo, né? Me corrigiram, por tu culpa ou para tu culpa? O que vocês acham? Se fosse no português, eles brigaram por tua culpa, né? Então, no espanhol vai ser diferente? Eu acredito que não. Isso, lo que isso, tá? Isso é fez, e esse lo aqui é para estar separado, tá?
O que também é para estar separado do isso. Essas três palavras diferentes. Ó. Lo, que, isso aqui ficou tudo junto. Não sei porquê. Então, isso, lo que isso, fez o que fez. Aí ti, aí carinho. Como é que ficaria? Isso, lo que isso, por ti, carinho. Ou isso, lo que isso, para ti, carinho. O que vocês acham? Quem faz? Faz algo por ou para? Esto no me sirve para nada ou por nada. Isso não me sirve, isso não me serve, não tem serventia. Né? Na letra D, poder viajar a Barcelona, hay que aprobar el cole. Em el cole, veja bem, poder viajar a Barcelona tem que aprovar no colégio. Então aqui dá a ideia de que é algo que vai mostrar uma causa ou uma finalidade. Nos vemos la noite. Nós temos um período aqui de tempo, um marcador temporal, você vai usar o por ou para. Tus sapatos devem estar algum lugar. Muito fácil essa, né? Re. Mi deberíamos haber ido por la autopista principal. Então, é por mim ou para mim? Então, vocês vão optar, porque você tem aqui um pronome, né? Creio que o Museu del Prado está... Opa, aqui eu tenho um locativo novamente. Aqui, em alguma parte. Aí, tener buena salud, hay que hacer deportes. Nós estamos observando algo que tem a ver com finalidade, né? Então, é por tener ou para tener uma boa saúde, tem que, tem que, ou há que fazer esportes. Penúltima, pilar, todos os hombres são iguais. Então, que seria o que? Na opinião da Pilar, então vai ser o que? Por ou para. Se alguém chama a mamá, dijo que não está nadie. Lá no início da leitura do texto, né, eu falei que era a palavra nadie, ninguém, pronome indefinido. Então não está para nadie ou não está por nadie. Se alguém chama ou liga para a mamãe, disse que ela não está, aí ninguém. Bom, muito fácil a atividade, deu uma dica bem valiosa aí, né? Vamos então ao conteúdo de verbo. El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Utilizamos el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo para expressar uma ação acabada em el passado, anterior a outra ação também passada. Também lo utilizamos para expressar deseos não cumpridos em orações condicionais. Caramba, professor, é um tempo difícil? Não, gente, veja bem. Esse é um pretérito que ele vai estar relacionado, correlacionado com uma ação acabada no passado. Então você realizou essa ação no passado, é como se não tivesse dado muito certo, e aí você utiliza esse tempo para tentar justificar, ou correlacionar. Por exemplo, se eu hubiese terminado la tarea, não estaria reprovado. Eu posso inverter também, não estaria reprovado se hubiera hecho la tarea. Então o cara está lamentando aí que ele foi reprovado, né? Mas se ele tivesse feito a tarefa, ele não teria sido reprovado. Então, vamos ver os exemplos que eles nos deram aqui. O primeiro que eu estou comentando, se hubiéramos ahorrado mais, se nós tivéssemos poupado mais, poderíamos haber viajado a Santa Marta. Então, eles poderiam ter viajado, ou haver viajado a Santa Maria, mas, vejam, se tivessem poupado mais. Mas como eles não pouparam, eles não conseguiram realizar. Ou seja, eles não viajaram. Essa é a ação passada. Tá certo? Vejam que isto aqui está correlacionando a esta situação do passado. Então é tipo um lamento que ele está tendo aqui, tá certo? Que se ele tivesse feito isto, teria ocorrido isso aqui. Tá? Vamos ver a outra. Se me lo hubieras pedido antes, te habría prestado el dinero. O que acontece? Se você tivesse me pedido antes, eu teria te emprestado o dinheiro. Veja que aqui eu teria, né? Te habría prestado o dinheiro. Eu teria te emprestado o dinheiro. Isso aqui é uma condição, tá certo?
Qual é a condição para que ele tivesse emprestado esse dinheiro? Se ele tivesse pedido. Né? Se me lo hubieras pedido antes, se você tivesse me pedido antes, eu teria te emprestado. Então aqui agora é o segundo exemplo. Ele está relacionado com orações condicionais, certo? Então ele está, então, de uma certa forma, justificando, mostrando aqui, ó, eu tinha grana, pô, você não pediu, agora quebrou a cara por quê? Não conseguiu pagar a conta. Mas se você tivesse me pedido, eu teria te emprestado. Tá? Condição, se ele tivesse pedido. O que ocorreria? Ele teria emprestado. La formación del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se hace con el verbo haber conjugado em el, aqui tem um Lzinho que ficou escondido, em el imperfecto de subjuntivo mais el participio del verbo principal. Eu iniciei a aula comentando um pouco a respeito disso, vocês lembram? Lá no início eu falei que o pretérito perfeito pluscuamperfecto do modo indicativo do subjuntivo, eles têm a mesma formação. A única coisa que vai mudar é o nome do modo, que aqui é subjuntivo, e lá vai ser indicativo. Então, retomando aqui, ó. O pretérito pluscuamperfecto do subjuntivo se faz com o verbo haver conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, mais o particípio do verbo principal. Lá no indicativo, a única coisa que vai mudar aqui, lá vai ser aqui, ó, indicativo, tá bom? E o tempo do verbo haver vai mudar. Lá vai ser había, aqui fica como? Hubiera, tá bom? Acuérdate que los participios regulares e irregulares son los mismos para todos los tiempos compuestos. Como assim? Tem verbos regulares e irregulares em todos os tempos. Aqui o que vai mostrar que um verbo é regular ou irregular é a forma do particípio. Então vejam, quando o particípio termina em ado ou em ido, ele é um particípio regular. Se o particípio não termina em ado ou ido, o particípio é irregular. Um exemplo, vamos ver se vocês lembram do verbo hacer. Hacer não fica sido, fica hecho. Decir não fica decido, fica dicho. Lembram? Muito bem, então essa base que você já tem lá com o pretérito pluscuamperfecto e perfeito do modo indicativo, isso ajuda você a compreender isso aqui. Inclusive o tempo anterior que nós vimos, o último, que é pretérito perfeito composto do modo subjuntivo, né? A única diferença lá é que o verbo haver lá fica hadia hablado, né? O último tempo que nós vimos. Já aqui não, o verbo haver auxiliar ficou como hubiera ou hubiese, ele tem duas formas. Porque ele está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, um tempo que nós vimos também lá no início do primeiro bimestre, lembra? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele tem duas formas. Os verbos terminam em R, fica iera e esse, tá bom? Então fica, ó, se eu for conjugar o verbo hablar, como é que ele fica? Hubiese ou hubiera hablado, certo? Se eu fosse conjugar o verbo ler, hubiera ou hubiese leído. Se eu estivesse conjugando o verbo trabalhar, hubiera ou hubiese trabajado, e assim por diante. Aqui seria a conjugação das outras pessoas. Ó. Se eu hubiera, se tu hubiera, se ele hubiera, se nosotros hubiéramos, se vosotros hubierais e se ellos hubieran. Vocês podem optar somente por esta parte aqui, ou, se vocês quiserem, podem optar somente por esta outra. Não precisa usar as duas. Né? Se eu hubiese, se tu hubiese, se ele hubiese, se nosotros hubiésemos, se vosotros hubiesses e hubiessem. Aí depois você adiciona somente o particípio. Aqui foi colocado em todas as pessoas. Geralmente eu ensino para vocês colocando uma vez, sabendo que ele combina com tudo, né? Tranquilos? Muito bem. E nós vamos na sala virtual passar algumas atividades de conjugação para vocês, tá? Para vocês praticarem um pouco mais, certo? No decorrer aí das aulas. Aqui nós vamos explicar o exercício para vocês. Ó. Utiliza os verbos do requadro para completar as frases de abajo com o pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Você tem o verbo vivir, tá? Aqui no caso vai estar uma vez, ó, decir vai estar 3 vezes, saber uma, olvidar, que é esquecer, né? Uma, llegar, que é chegar, ser, ir, a ser, que é fazer, e gostar, que é gostar. Então vocês vão dar uma olhadinha, ver como é que vocês vão encaixar de acordo com o contexto. Vou ajudar aqui na letra A. Ó. Se temprano, o que é cedo, encontraríamos sítio para aparcar. O que é aparcar? Estacionar, tá bom? Muito bem, esse verbo é utilizado muito na Espanha, aparcar, já que na América a gente usa estacionar normal. Então, qual é o verbo que vocês colocariam aqui? Se cedo encontraríamos lugar para estacionar. Dá a entender que é o verbo, né?
E aí, como é que ficaria o verbo llegar? Aí tá si, temprano. O verbo aqui, ó, encontraríamos, tá no condicional, né? Tá na primeira pessoa do plural. Então dá a entender que aqui também é a primeira pessoa do plural. Então tens o verbo llegar. Você vem aqui como é que fica. Tu podes usar hubiéramos ou hubiésemos, um dos dois. E você só vai adicionar o quê? O particípio do verbo que você vai conjugar, que é o verbo principal. Então, qual é o particípio de llegar? Llegado. Então, ficaria como? Se hubiéramos ou hubiésemos llegado temprano, encontraríamos sítio para aparcar. Tá bom? Tranquilos? Ojalá tomara me, aí la verdade, que é a verdade. E aí o restante, senhores, vocês vão fazendo, porque se eu explicar demais já fica muito, muito fácil. O próximo exercício diz: te acuerdas? Pronombres interrogativos e exclamativos. Esses aqui tu tens quien, quienes, que é o plural, né? De quien. Isso aqui não existe em português, né? Só tem singular, aparecer duas vezes. Qual, quales, quanto, quanta, quantos, quantas, porque eles vão flexionar em gênero e em número. Que vai aparecer duas vezes. Donde, que é onde. Quando, como, vai aparecer duas vezes. Não esqueçam que todos eles devem levar o acento para ser pronomes interrogativos. Os interrogativos exclamativos sempre levam tilde, acabei de falar, sempre levam o acento agudo. Exemplo, ¿dónde vives? ¿Qué es eso? Também não esqueçam que esse aqui, ó, o signo de interrogação sempre vem de cabeça para baixo e logo depois fecha a interrogação, mostrando o final. Então ele abre a interrogação e fecha desta forma. Então vocês vão completar as frases com os pronomes do quadro, tá bom? São exercícios que a gente vai conferir com vocês, tá certo? Vocês vão entregando, essas são 6 atividades, nós vamos então dando conteúdo para vocês, de acordo com a apostila, vocês vão realizando as atividades, nós vamos pontuando. Então, cada aula tem uma atividade e essa atividade vale uma nota. Então, para a próxima aula, os senhores vão entregar a atividade, beleza? Então, nos vemos. Hasta la vista, baby.